Olá, estamos no ar com mais um CB Saúde, programa do Correio Brasiliense e da TV Brasília Rede TV. Eu sou Carmen Souza e aqui com a gente hoje está Eduardo Nilson, pesquisador em nutrição e saúde da Fiocruz e da USP. Muito bem-vindo ao CB Saúde, Eduardo. Muito obrigado, Carmen. Prazer estar aqui. Igualmente. Então, a gente tem um cenário hoje no Brasil, assim, de alerta, né? Um aumento de casos de diabetes, obesidade, hipertensão, em públicos, inclusive, com perfis muito variados, né? Das crianças, dos pequenininhos até os mais velhos. Eu quero começar a nossa conversa hoje aqui sobre nutrição e saúde, pontuando o que tem de nutrição, de influência dos hábitos alimentares nesses impactos aí, nessa condição de saúde do brasileiro hoje. Então, a parte da nutrição, na verdade, é o principal fator de risco e proteção que tem para essas doenças crônicas não transmissíveis, na medida em que elas também representam maior quantidade de mortes, de doenças e de vida sem o potencial todo de saúde que a gente vai ter nas populações. Esse é um fenômeno mundial. Mas no Brasil a gente pensa num fenômeno que é de transição nutricional, em que a gente tem aquela transição em que nós tínhamos a situação de desnutrição, de falta de alimento, mas temos uma situação também de excesso de alimento e inadequação da dieta. Então a gente, inclusive, chega ao processo que nós temos atualmente, que é de dupla carga da malnutrição, em que nós temos tanto a desnutrição, que inclusive a gente tem esse fenômeno da fome que voltou a crescer no Brasil, mas um aumento que continua na questão que é dessas doenças crônicas, particularmente da obesidade, mas também levando doenças cardiovasculares, diabetes, cânceres e outros associados à alimentação inadequada. Nesse processo aí de mudança dos hábitos alimentares, eu imagino que um dos grandes vilões sejam os alimentos ultraprocessados, né? O que é isso? Tem gente, inclusive, que fala que não é alimento, né? O que são esses ultraprocessados? Essa classificação dos ultraprocessados, ela chama classificação nova, que foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade de São Paulo. É muito inovadora porque ela muda o paradigma de como encarar a alimentação saudável de uma forma geral, porque não olha especificamente para nutrientes, mas para os alimentos em si, porque eles são aqueles que trazem os nutrientes, trazem os benefícios e possivelmente os riscos. E a partir disso se viu que muito da questão dos impactos sobre a saúde, nessa questão de proteção ou de doença, estava relacionada com o grau, o propósito do processamento industrial dos alimentos, porque nós vamos ir desde aquilo que deveria ser a base da dieta, segundo o próprio Guia Alimentar Brasileiro, que são os alimentos in natura e minimamente processados, passando pelos ingredientes culinários, porque ninguém cozinha sem usar sal, sem usar óleo, sem usar azeite, sem usar açúcar, e os alimentos processados, que é uma coisa que naturalmente surgiu para a própria espécie humana, de adicionar açúcar, de adicionar sal aos alimentos, inclusive para termos de preservação, mas também auxiliar no seu consumo. Mas a industrialização levou a outro ponto de criar aquilo que chamamos de produtos, alimentos ultraprocessados, que são formulações que trazem muito na sua matriz cada vez menos desses alimentos in natura e minimamente processados como ingredientes, mas muito mais produtos industrializados mesmo, ingredientes industrializados e, além disso, a própria questão de aditivos alimentares cada vez mais, porque você vai ter concentrados proteicos, amidos modificados e outros ingredientes que não têm sabor em si, você vai ter que adicionar flavorizantes, você vai ter que adicionar conservantes para dar mais vida de prateleira, vai ter colorizantes para dar cor a esses alimentos. Então, na verdade, é um formulado químico. E isso tem consequências grandes na saúde, porque, por um lado, eles vão substituir os alimentos in natura e minimamente processados, e esse é um processo muito perigoso que no Brasil se vê gradualmente uma substituição de fato. E nós agora estamos na casa de 20% das calorias vindo de ultraprocessados, mas era 20% menor há 10 anos atrás. Então, é um processo que é muito rápido e é muito perigoso porque ele é desigual na medida que ele é muito mais acentuado, esse aumento, nas populações mais vulneráveis, aqui a população de menor renda. Então a gente vai ter um impacto que vai sendo cumulativo, que é muito importante, mas a gente precisa resgatar isso no mesmo sentido, porque os alimentos ultraprocessados por essa formulação, eles são inclusive nutricionalmente desbalanceados. Eles são ricos, normalmente ricos em sódio, ricos em gorduras saturadas e trans, ricos em açúcar, e além dessa questão dos próprios aditivos alimentares e outros componentes que levam a diferentes mecanismos para causar riscos à saúde. Me dá alguns exemplos, Eduardo, assim, de ultraprocessados, minimamente processados in natura, para quem está ouvindo a gente conseguir identificar do que a gente está falando exatamente. Um principal ponto que acho que de olhar no ultraprocessado, como eu falei na definição, da própria lista de ingredientes, que é obrigatória na própria legislação brasileira,
Você pode ver quanto mais ingredientes tiver aqueles que nós não usamos comumente na cozinha, que são desconhecidos do nosso conhecimento geral, inclusive para quem é profissional de saúde, é importante, porque são coisas da tecnologia de alimentos que são adicionados. E isso ajuda muito a identificar ultraprocessados, porque ele não vai ter os ingredientes que são aqueles que a gente vai ver na cozinha. E isso vai ter, por exemplo, a gente vai ter o morango, uma fruta, que é um alimento in natura. A gente pode ter um iogurte natural, que é o leite fermentado com adição da própria fruta. Então, isso é um alimento processado, porque ele vai ter a fruta como a parte, às vezes, o concentrado de fruta que tem o açúcar, então por isso ele é considerado processado. Ele pode ser até adicionado de açúcar. Mas a gente vai ter ultraprocessado, que é uma bebida láctea, que ele usa o soro do leite, usar extratos de outras coisas, vai ter muitos aditivos alimentares. Então, a gente vai ter três. E é importante que a bebida láctea, por exemplo, comparada ao iogurte, eles são identificados da mesma maneira como iogurte pela população. E, na verdade, não são. E as consequências sobre a saúde vão ser diferentes, apesar de que, em função dessas questões, existe uma questão de preço, inclusive. Então, quase sempre, é uma coisa que as políticas precisam atacar fortemente, é que as opções mais saudáveis, como alimentos in natura e minimamente processados, deveriam ser mais baratas, mais acessíveis, do ponto de vista, inclusive, financeiro, do que os alimentos ultraprocessados, mas a curva que nós vemos ao longo do tempo é muito preocupante também, no sentido que os alimentos ultraprocessados vêm gradualmente diminuindo cada vez mais de preço e os alimentos minimamente processados in natura vêm crescendo de preço. Ficando então, menos isso acessíveis. E gera uma perversidade porque vai afetar ainda mais as populações mais pobres. Pensando em impactos aí a longo prazo e na saúde dos consumidores, eu sei que você tem um trabalho aí de modelagem e de previsões de como é que isso, os efeitos disso a longo prazo. Por exemplo, em número de mortes. Fala um pouco para a gente sobre isso. É importante esse estudo porque ele também muito inovador, até em termos globais, que é o primeiro estudo que veio em termos mundiais de calcular o impacto dos alimentos ultraprocessados numa população como a brasileira, por exemplo. E para dar uma ideia desses números, 57 mil mortes ao ano, pensando em todas as causas, são causadas por ultraprocessados no Brasil, na população de 30 a 69 anos de idade. Então, população são mortes prematuras, evitáveis, e dessas, um terço, ou seja, 19 mil, são por doenças cardiovasculares. Então, mostra o quanto que isso impacta, porque esse impacto é em termos de mortes precoces, preveníveis. Isso vai ter uma carga naturalmente econômica, porque todas as causas, estão se pensando em doença cardiovascular, em obesidade, em diabetes, em tipos de cânceres, doença renal crônica, várias outras que também pesam muito sobre o sistema de saúde, mas também uma população que é doente, que não tem as condições ideais de saúde, produz menos também. Então, existe um impacto potencial, inclusive sobre a economia do país, quando se pensa nisso. Esse número é alto, acho que talvez maior do que homicídio, se bobear, não? Correto, é mais do que homicídios, mais do que acidentes de trânsito nessa mesma faixa de idade. Então, mostra o quanto é importante e o quanto essa questão do consumo de alimentos ultraprocessados é um problema de saúde pública. O pessoal da USP divulgou um resultado recente também, mostrando os impactos aí do consumo exagerado de ultraprocessados, que chama muita atenção porque está muito ligado à qualidade de vida até também, né? Mostrando que essa ingestão exagerada pode acelerar o envelhecimento do cérebro. Eles mostram aí uma taxa de 28% mais rápida do declínio cognitivo por conta entre pessoas, entre brasileiros, acho que 11 mil que eles avaliaram, que tem esses alimentos muito frequentes na dieta. A gente está imaginando produtos ou alimentos com um efeito sistêmico, inclusive, no corpo humano, né? Correto. Os mecanismos de atuação dos alimentos ultraprocessados sobre a saúde, esses desfechos, são múltiplos. Então, a gente vai ter, naturalmente, aqueles que são do excesso de sódio, gordura e açúcar, que já são conhecidos, mediados por hipertensão, mediados por diabetes, pela própria obesidade. Mas tem outras questões na composição e na forma de fabricação desses alimentos que também afetam a saúde. Então, vão gerar mecanismos inflamatórios, alterar a microbiota intestinal, alterar a absorção de nutrientes, como o próprio açúcar, por exemplo. Então, são múltiplos mecanismos. E se cada vez mais, em relação dos estudos, é que desde crianças, passando por adolescentes, adultos e até na questão da precocidade de efeitos entre idosos, a questão de saúde mental em particular, que tem relação inclusive com demência, com perda de capacidade cognitiva em relação ao consumo desses alimentos. Então é muito importante reconhecer que é um problema e que precisa ser trabalhado em todas as faixas da vida, porque vão ter impactos que vão ser cumulativos e, falando de crianças e adolescentes, é muito preocupante que
Esse grupo é o que mais consome ultraprocessados no Brasil. Então, se imagina que pode haver uma precocidade ainda maior desses desfechos, pensando numa geração futura. Em qualidade de vida, né? Você trouxe essa questão dos idosos. O relatório mundial de obesidade traz um número que é super preocupante com relação ao aumento da obesidade entre jovens. Uma estimativa que até 2030 o Brasil vai ter 7,7 milhões de crianças obesas, né? E que, como você trouxe bem, está muito relacionado ao consumo desses alimentos ultraprocessados. De que forma que as famílias podem trabalhar conjuntamente para reduzir esse tipo de consumo? Essa questão é extremamente importante, de fato, porque a gente tem essa precocidade de consumo. E uma coisa que eu não comentei antes, mas que é muito relevante, é aqueles primeiros efeitos que foram comprovados, né, cientificamente, foi a associação de consumo de ultraprocessados com obesidade, porque toda essa questão da formulação, da forma que ele é processado, tem a ver, inclusive, com mexer com o mecanismo de saciedade, para ter um consumo exagerado daquele tipo de alimento. Eles são modificados para isso? Eles são feitos, fala-se por desenho, eles são feitos para isso, porque eles são fabricados para terem hipersabor, para serem consumidos em excesso, consumido com menos água, e muitas vezes faz esse combo de um alimento ultraprocessado como um salgado com um refrigerante, uma bebida. Então, tudo isso é um conjunto que leva a um consumo exagerado de calorias, no caso. E entrando na questão específica de como as famílias devem fazer, primeiro, acho que é como o guia fala, de fazer da alimentação uma coisa importante, não uma coisa que você vai fazer correndo, porque sua forma de se alimentar vai estar diretamente relacionada com o que você está comendo. Quem come à frente do computador, quem come à frente da televisão, quase sempre vai estar comendo um alimento ultraprocessado, um alimento pronto para o consumo, que vai estar ali para ele fazer, e justamente porque ele não toma o cuidado e não coloca a alimentação naquilo que deve ser planejado, para ele fazer disso uma rotina, fazer isso uma parte importante, porque a alimentação saudável é geradora de saúde, geração de vida e bem-estar das pessoas. E é claro que isso vai ter que estar num contexto maior, porque não culpabilizar os indivíduos sobre isso. Claro. É claro que a educação é muito importante, então usar o guia alimentar para chegar às pessoas por meio de campanhas, na própria questão pelo ambiente escolar, pelos profissionais de saúde atuando, mas o ambiente alimentar precisa favorecer essas escolhas saudáveis. Se o alimento in natura, como a gente falou, está ficando cada vez mais caro, tem ambientes como que a gente chama de desertos alimentares, em que não existe acesso físico a esse tipo de alimento, tudo isso precisa ser previsto, inclusive na questão de como as políticas sociais podem trabalhar com questões de vulnerabilidade em relação à falta de tempo. Pessoas que têm, às vezes, 2 empregos, que trabalham até o final do dia. Que é mais fácil comer um ultraprocessado. É muito mais fácil um macarrão instantâneo que você prepara em poucos minutos do que preparar um alimento. Então, tudo isso precisa ser considerado. Isso leva a outra questão, inclusive, que é em relação pensando na questão de vulnerabilidade, que a gente tem esse aumento da fome. E é entender que não é qualquer alimento que para ser destinado para quem tem fome. Porque precisa ser o direito humano à alimentação adequada e saudável prevê justamente isso, que o alimento precisa ser culturalmente aceitável, precisa ter nutricionalmente adequado, e isso vai implicar justamente que ultraprocessados, por exemplo, não deveriam fazer parte da cesta de alimentos, da cesta de doações, que a gente poderia buscar cada vez mais uma alimentação saudável e promover a alimentação saudável, inclusive isso na perspectiva desse direito. O guia não estabelece quantidades, não é isso? Assim, proíbe-se o consumo de ultraprocessados, por exemplo? O guia vem nesse sentido? A recomendação, na verdade, são várias recomendações do guia. A que chama de a regra de ouro é que a dieta deve ser baseada em alimentos, comida de verdade, que a gente fala que são os alimentos in natura e minimamente processados, que são aqueles alimentos como vêm da natureza ou que sofrem um processamento que vai ser só para facilitar o seu consumo, no caso de descascar, alguma coisa assim. No caso do leite, que ele é pasteurizado, para uma questão mesmo de segurança microbiológica. Mas aí, como eu falava, os ingredientes culinários devem ser usados em pequenas quantidades, os alimentos processados, que são aqueles adicionados de sal, gordura e açúcar, em pequenas quantidades também nas preparações culinárias. Mas a outra regra de ouro que se podia dizer é que evitar alimentos ultraprocessados. Só que, em função do acúmulo de evidências e da própria vulnerabilidade de públicos específicos, na revisão do Guia Alimentar para menores de 2 anos, para as crianças,
A recomendação, no caso, é que não se consuma ultraprocessados nessa faixa de idade, assim como não se consuma açúcar. Então já aperta, já restringe muito mais. Para o público mais jovem. Exato, mas as evidências apontam, inclusive, que se poderia também restringir ainda mais, pensando na própria população adulta como um todo, porque as evidências mostram muito claramente o risco que está associado e os vários desfechos. Vamos fazer um intervalinho e a gente Perfeito. segue falando um pouco de criança ainda também. Um minuto e a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe Eduardo Nilson, pesquisador em nutrição e saúde da Fiocruz e da USP. Não sai daí não que a gente está voltando. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe Eduardo Nilson, pesquisador em nutrição e saúde da Fiocruz e da USP. Eduardo, queria retomar, e aí ainda falando de hábitos alimentares, que eu sei que é muito comum em crianças, que é a preferência por comidas que também têm um excesso de sal. Eu sei que essa também é uma área aí de pesquisa sua, né? Do que você está, quais são os alertas que você traz nesse sentido? O primeiro é que, de fato, a população brasileira consome sal em excesso, consome quase o dobro do que a recomendação da OMS. Por exemplo, a OMS recomenda no máximo até 5 gramas por dia de sal para um adulto, e nós consumimos quase 10, 9,7 gramas por pessoa, então é muito alto o consumo, que a gente tem 9,3 gramas, perdão. E um ponto muito importante que você traz é que o consumo de sal ele começa já muito precocemente. Então, não à toa o Guia Alimentar para Menores de 2 anos que eu citei, ele traz uma mensagem específica para introduzir, é claro, gradualmente o consumo de alimentos que são da família, quando ele já está na fase da alimentação complementar, mas adicionar pouco sal. E é um processo de educação que a família toda deveria fazer. Então, o primeiro ponto em relação ao consumo de sal, além de que se consome em excesso, que a redução pode ser gradual, sem se perceber, essa coisa que tem limiares de sensibilidade, que a gente consegue reduzir sem perceber quanto a se reduzir gradualmente. E isso é um princípio que é usado, inclusive, nas metas graduais que o Ministério da Saúde adota, junto com indústrias, para reduzir, justamente pensando de 2 em 2 anos, reduz o teto que vai ser aplicado para os produtos. Mas, ao mesmo tempo, é importante reconhecer que a gente tem um consumo muito alto que vem do sal de adição. Logo, as campanhas educativas precisam ser reforçadas nesse sentido para que todo o conjunto de políticas vão numa mesma direção, mas entendendo de fato que a gente precisa continuar na questão da redução do sal em alimentos processados e ultraprocessados, porque vem crescendo cada vez mais a participação deles como fontes, a ponto que agora em torno de 40% do sódio, de sal, da dieta dos brasileiros vem desses tipos de alimentos. Então, e que as pessoas nem percebem, porque talvez não tenha o gosto saudável. E é um sal involuntário também, é importante, porque ele já está presente no produto, então ele não pode tirar o sal que já está presente no alimento. Então, por isso é muito importante, mas caminhando gradualmente, é claro, com a mudança de paladar. E aí, voltando ao que eu falava no início, é justamente que as crianças precisam ser educadas desde o início para a questão de cada vez mais alimentos menos salgados e menos doces também, que é outra questão que tem paralelos muito grandes com a questão do consumo de sal, que a gente consome açúcar em excesso e é condicionado a um paladar muito doce, mas que da mesma forma pode ser revertido. Você tem por acaso projeções assim de quanto que de morte poderia se evitar reduzindo a ingestão desses tipos de alimentos? O sal é um dos principais fatores de risco para mortes por doenças cardiovasculares, principalmente que são principalmente mediadas pela hipertensão, que é coisa que popularmente já se conhece, a relação de consumo excessivo de sal aumenta a pressão arterial, e a pressão arterial ligada a várias doenças cardiovasculares, infarto, AVC e várias outras. E um estudo que eu realizei mostra justamente que 47 mil mortes por ano são causadas por excesso de sal no Brasil. Então, isso mostra a dimensão grande que isso tem como fator de risco. Então, que a gente vai ter que trabalhar em todas as fontes justamente para ter essa redução e trabalhar nas políticas para que trabalhem nessas diferentes fontes também. Queria entrar nessa questão das políticas públicas, né? Até por conta desse cuidado de não individualizar, né? De virar assim, você faz mais escolhas alimentares, de que forma e quais políticas hoje são adotadas e que funcionam, ou que exemplos de outros países, de que forma aí os gestores públicos podem ajudar no enfrentamento a essa questão? Esse ponto é muito importante. Primeiro é reconhecer que o consumo de ultraprocessados é um problema de saúde pública, para levar isso como prioridade para as políticas.
mas já trazendo aquilo que a gente tem de experiência. Primeiro, eu acho que é reforçar a grande importância que o guia alimentar para a população brasileira tem, porque ele é um instrumento para a educação da população, para o trabalho com dos profissionais de saúde, mas é um indutor de políticas, porque a gente fala que a escolha alimentar, ela traz todo um sistema alimentar, que é justamente desde a produção até a distribuição e consumo, que a gente vai ter como trabalhar, vai ter que trabalhar nisso, e nesse sentido é importante, como você falou, que mesmo tendo educação, mesmo tendo informação, o ambiente alimentar precisa favorecer escolhas saudáveis. E a questão, ela vai passar por acesso físico, vai passar por acesso financeiro, porque é a relação com o preço dos alimentos, e vai passar com a questão de outras de informação, mas em que tem uma relação desigual, um desequilíbrio mesmo, entre aquilo que os alimentos ultraprocessados têm, como a questão de marketing mesmo, e os alimentos in natura e minimamente processados, para que justamente a gente tenha ambientes em que as escolhas alimentares saudáveis sejam as mais fáceis. E dando exemplos de algumas coisas em relação a isso, a gente tem no próprio Brasil o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele incorpora as diretrizes do guia de uma forma muito forte. Ele é um exemplo para isso, porque ele traz como a base da merenda escolar os alimentos in natura e minimamente processados, como deve ser, além de ter compras da agricultura familiar, que estão fomentando a agricultura local, de alimentos culturalmente aceitáveis e típicos daquela região. Mas passando, a gente vai ter que também trabalhar com a questão de preços, que vai ter tanto taxação de alimentos não saudáveis, como a retirada de subsídios desses alimentos, que nós temos, por exemplo, subsídios para a produção de refrigerantes no Brasil. Enquanto o que acontece é que os alimentos in natura e minimamente processados são aqueles que são mais taxados em relação aos outros processados. Então, essa coisa precisa se inverter. E, ao mesmo tempo, é claro que os programas podem trazer subsídios desde a produção, mas também para o próprio consumo de alimentos in natura e minimamente processados, pensando na população em geral, mas passando por outras questões que a gente vai ter. A rotulagem frontal, que a própria Anvisa aprovou e entrou em vigor a partir de outubro desse ano, mas gradualmente vai ser incorporada, ela já é um elemento importante de trazer informações à população sobre excesso de sal, sódio, gorduras e açúcar nos alimentos. Então, vai trazer uma informação de identificar alimentos mais ou menos saudáveis a partir disso. E esse é um ponto, é uma informação crucial, é uma política muito boa. Se pode pensar, acho que é essencial pensar nas próprias cantinas comerciais que existem nas escolas, que a escola precisa ser um ambiente protegido, hospitais, outros estabelecimentos de saúde precisam ser ambientes protegidos, logo não deveriam ter venda de ultraprocessados, uma máquina, ou mesmo uma lanchonete que tenha isso, não pode ter publicidade disso, e nós temos exemplos inclusive de escolas no Brasil, de estados, de municípios que adotam políticas assim e têm resultados muito exitosos na questão de promover o acesso, mas é um instrumento também de educação ao mesmo tempo que a gente tem. E quando eu falava da questão da própria tributação, apesar de parecer um intervencionismo do Estado, mas na verdade é o Estado protegendo a saúde da população. E os exemplos são muito exitosos. No México foi uma política nacional de taxação de refrigerantes que foi muito bem sucedida, na questão de redução do consumo e aumento do consumo de água, que é uma alternativa mais saudável possível, mas ela é adotada inclusive em cidades norte-americanas. Então, para ver como a questão de saúde se sobrepõe ao interesse econômico e o quanto que é importante preservar a questão, principalmente de crianças e adolescentes, nesse ambiente tão crucial como é a própria escola. Há projeções do impacto disso no SUS, por exemplo? Nós não temos especificamente ainda o impacto de ultraprocessados calculado, mas está nos nossos projetos de análises futuras. Mas para sódio a gente já tem, são na casa de bilhões de reais, por exemplo, em termos dos pesos da mortalidade precoce, que é causada por excesso de sal. A gente vai ter a mesma coisa na casa de milhões de dólares, no caso, de custos ao SUS, porque nós temos os custos que vão ser no acompanhamento na atenção primária, os custos de hospitalizações, os custos de medicamentos no farmácia popular, lembrando que ele tem medicamentos para hipertensão, para diabetes, para asma, que estão relacionados diretamente a fatores dietéticos, muitas vezes a própria asma também, que tem relação com a obesidade muito forte. Então é importante entender que todos esses conjuntos, a gente vai ter mais e mais evidências, e a ideia com esses estudos também é trazer não só o impacto que mostra a magnitude de um problema, mas também modelar efeitos de políticas, porque aí mostrar aos decisores o quanto que uma escolha mais ou menos efetiva, ou seja, com mais ou menos impacto, vai ter uma influência grande em termos do que a gente vai ter na população. E claro que nós desejamos cada vez que aquela iniciativa, aquela política tenha mais impacto, que gere mais saúde, previna mais mortes, e isso vai implicar também economias, seja para o SUS, mas também economias em termos da própria sociedade brasileira, reforçando aquilo, que uma população doente produz menos. Então isso afeta, inclusive, o PIB. Existem estudos recentes que mostram o quanto que a própria obesidade afeta o PIB das nações, inclusive no próprio Brasil, e a tendência, infelizmente, é de crescimento, porque a tendência de crescimento da obesidade é notável no Brasil,
e vem afetando novamente a questão da desigualdade, muito mais os públicos vulneráveis, aí pensando que assim como a fome tem endereço, tem cor, muitas vezes tem sexo, a mesma coisa acontece na questão da obesidade. O crescimento maior está sendo nesse mesmo grupo, que é a própria dupla carga da malnutrição, ela caracteriza a vulnerabilidade, está relacionada inclusive a isso. E nesse cenário de pandemia isso tem ficado muito mais evidente, né? Os estudos estão mostrando tanto o que os brasileiros estão numa situação de insegurança alimentar. A gente está caminhando para o final, mas eu queria terminar te ouvindo com relação a essa questão da fome e da insegurança alimentar no Brasil. Essa é uma coisa que deve ser outra prioridade, naturalmente, e não está descolada da questão das doenças crônicas não transmissíveis, não está descolada da questão da obesidade, então é importante encarar como uma questão conjunta e até maior do que isso, que existem estudos que falam de uma sindemia global, que a sindemia global inclui desnutrição, obesidade e doenças crônicas, mas também as mudanças climáticas que nós temos, porque os sistemas alimentares que nós temos hegemônicos atualmente, baseados, muito ligados inclusive aos ultraprocessados, eles são responsáveis por uso de recursos, no caso de água, da questão da própria produção de gases de efeito estufa e outros efeitos ambientais que são muito fortes. Então, é importante também reformular, transformar esses sistemas alimentares, inclusive do ponto de vista das gerações futuras, pensando em saúde, mas também do próprio ambiente, que a gente está matando a Terra, a saúde global, a saúde planetária está relacionada muito à saúde humana e os sistemas alimentares, pensando, estão muito no centro disso e precisam ser trabalhados. Aí, para fechar a mensagem, que as políticas não são só da saúde, precisam ser intersetoriais, precisa ter o papel da economia, o papel da justiça na questão de publicidade, o papel do meio ambiente, o papel da agricultura, vários setores trabalhando juntos, porque isso é promover justamente acesso ao alimento saudável a todos e todas, mas para promover a saúde de fato na população. Não à toa que essa foi uma temática da COP que acabou no Egito Perfeito. há pouco tempo, né? Muito obrigada pela sua participação no Foi CB prazer. Saúde, Eduardo. Obrigada a você também que nos acompanhou em mais um bate-papo pelo bem-estar. Fique bem, até a próxima. Tchau.